Qual é o tamanho do agro brasileiro? O agro deve ter hoje ao redor de 1/3 do PIB do Brasil, 1/3 do emprego gerado no Brasil e mais de 50% daquilo que o nosso país vende ao exterior é o agro. O que você achou da prova do Enem? Ô, Doni, assim, eu não gostei. O Brasil tem um problema ainda que nós precisamos resolver, que é uma contaminação ideológica contra a geração de renda e contra o próprio país. Como é que o agro brasileiro se compara com o agro internacional? O Brasil há 30 anos era importador de comida e hoje se consolida nessa potência aí exportadora. Qual é o maior mito sobre o agronegócio que ainda persiste na sociedade brasileira? É que ele contribui pouco para o desenvolvimento. Olá, bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News sobre negócios. Eu sou o Doni Denútil e olha só quem é o nosso convidado de hoje. Marcos Fava Neves, um dos nomes mais respeitados do agronegócio brasileiro. Professor da USP, FGV e da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Fundador e sócio da consultoria Marquestrate e da Harvard Agribusiness School. Conhecido como Doutor Agro, o professor Fava Neves é uma referência internacional. Palestrante em 23 países e autor de mais de 80 livros sobre o setor. Doutor Agro, foi difícil, mas conseguimos te trazer aqui, hein? Conseguimos. Eu estou emocionado, estou para te pedir um autógrafo também para o nosso outro convidado que está aqui hoje, né? Gosto muito de vocês e acho que o papo vai ser muito legal do melhor setor do Brasil. Legal demais. E, obviamente, como sempre, temos aqui Leandro Guissoni, coordenador de curso de MBA na FGV, professor de business não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Darden, e sócio da Decoupling, consultor de multinacionais, entre outras coisas. Lê. Boa, Doni, boa. Mais um episódio aqui. Esse episódio extremamente especial. Como você sabe, o Marcos foi meu orientador de mestrado, doutorado, uma das pessoas que mais contribuiu para a minha formação. E já faz, acho que 11, 12 anos, Marcos, que eu defendi o doutorado. Então isso entrega um pouco a minha idade, mas a sua também, né? Mas eu sou igual o Benjamin Button, eu estou indo para trás. Vamos lá. Olha, agro, um setor que tem muito assunto para a gente falar e não vamos fugir a nenhuma polêmica hoje. Fava, muita gente palpita, mas a maioria não tem a dimensão da importância do setor. Qual é o tamanho do agro brasileiro? Então, nós vamos começar, Doni, explicando para as pessoas a diferença entre agricultura e agro, porque muitas não sabem, para daí mostrar a dimensão que foi a tua pergunta. A agricultura é muito menor do que o agro, porque a agricultura é só o elo dentro da fazenda. Então é o produtor de manga, é o produtor de frango, é o produtor de mandioca, é o produtor de soja, de milho, enquanto que o agro, que foi conceituado em 1957, já está consolidado, ele envolve as empresas que vendem produtos para os produtores, então a semente, o fertilizante, o defensivo, a máquina agrícola, o medicamento veterinário, então toda essa indústria, a fazenda, que é a agricultura, e a indústria e a distribuição. Então, as fábricas de alimentos, os restaurantes, o varejo, até chegar ao consumidor final. E também todos os prestadores de serviços que fazem essa cadeia desde o consumidor final até o fornecedor da semente ou da muda da fruta funcionar. Então, são as transportadoras, as seguradoras, as certificadoras, as armazenadoras, as empresas de propaganda, nós também, quando fazemos projetos para o agro, estamos trabalhando no agro, os advogados, então toda essa cadeia que é o agro brasileiro. O agro deve ter hoje ao redor de 1/3 do PIB do Brasil, 1/3 do emprego gerado no Brasil e mais de 50% daquilo que o nosso país vende ao exterior é o agro. Então é o principal setor da economia brasileira e muita gente, como você falou, fala sem entender. Porque quando fala no agro, imagina que é a grande propriedade de soja e não sabe que o produtor de hortícolas de Mogi também faz parte do agro. Então não tem a ver a questão de tamanho, tem a ver com a integração nessa cadeia produtiva onde o Brasil consegue uma inserção mundial impressionante. Nós vamos falar aqui no seu programa sobre isso. E é bem interessante os pontos do Marcos e reveladores também, porque eu lembro logo que eu conheci, ainda estava fazendo graduação na FEA USP, e falei, poxa, professor, eu faço estágio na Coca-Cola, você está no agro.
Eu trabalho com varejo. Você está no agro, então todo mundo, de uma certa maneira, no agro. E a minha pergunta para você, Marcos, essa diferença do agronegócio e agricultura está super clara, mas você costuma falar que o agronegócio é uma atividade de alto risco, que demanda muito capital, muito investimento e muita resiliência também, né? Tudo variando, muitas variáveis que tem que dar certo. Você pode falar um pouco sobre esse risco no agronegócio? Eu acho que das atividades que a gente tem, Leandro, muito legal aí a tua pergunta, e eu agradeço aí pela emocionante apresentação, né? Quase que já preciso de um lenço aqui. Mas o agro, ele é uma fábrica a céu aberto. A diferença de uma fábrica de automóveis, né, de uma indústria da construção civil, que também, lógico, quando chove atrapalha um pouco, mas a agricultura, ela tem a parte mais sensível dela exposta. E aí a gente começa a entender por que o produtor rural, por exemplo, é obrigado a usar um produto químico para defender a planta do ataque de pragas, de doenças que vão tirar a produção que é nossa, é para os nossos estômagos, né? Caro, ele não gosta de usar isso, mas ele é obrigado a usar porque ela é atacada pelo clima. Então, nesse momento, você tem seca em andamento em alguns lugares, você tem produções inundadas em lugares do nosso próprio Brasil. Então, o fato de ser uma fábrica a céu aberto, as variáveis naturais, elas interferem muito mais do que em outros negócios. E isso é o ponto talvez mais delicado da agricultura que as pessoas não entendem. Então, você vai fazer, por exemplo, hoje um investimento na produção de laranja. Nós estamos falando em algo como 40, 50 mil reais de investimento por hectare, talvez até mais do que isso. Você corre o risco daqui 3 anos, você está investindo agora, daqui 3 anos, quando começar a fruta a ser produzida pelos pés de laranja, não ter mais o pé. Porque o greening, que é hoje uma praga terrível que a gente tem, que já dizimou a Flórida e está aqui, né, uma doença que está se alastrando no Brasil, ela pode ter dado no seu pomar e ser forçado a arrancar tudo. Mas e o investimento que você fez? Então, esse é o ponto muito importante que a gente tem que considerar, por isso que ele merece uma atenção especial pelo fato de gerar comida, que é importante para as democracias, inclusive para manter, né? Você sabe, em muitos lugares, quando você tem inflação de alimentos, você corre o risco até da instabilidade política do país. Uhum. E também para conseguir minimizar um pouco esses riscos que são incontroláveis da atividade, maiores do que outras atividades. Esse é o perigo do agro, né? Fábio, o que você achou da prova do Enem? Agora vai até o final do programa. Ô, Doni, assim, eu não gostei. Eu coloquei nas mídias sociais que me pareceu quando o zagueiro do teu time dá uma bolada para dentro do seu próprio gol, faz um gol contra, né? O Brasil tem um problema ainda que nós precisamos resolver, que é uma contaminação ideológica contra a geração de renda e contra o próprio país. Então, o Enem, ele tem lá, a maioria das perguntas que eu vi, elas são perguntas ligadas a problemas, ligadas a quase que uma vitimização, e não ligadas a onde elas deveriam ser, que é empreendedorismo, estimular o trabalho. Então, uma delas que eu vi, por exemplo, está completamente errada, e as respostas também estão erradas, e ela gerou uma polêmica muito grande em toda a produção brasileira, porque ela é ofensiva, ela ataca algo que vem dando certo. Então, eu acho que o que nós deveríamos fazer hoje é pegar e atacar os pontos errados e não atacar as coisas que estão dando certo. Então, você fica triste de ver porque o agro vem sustentando o Brasil, vem gerando desenvolvimento econômico. Essa questão específica ela era sobre o Cerrado, como se o Cerrado fosse um problema. O Cerrado hoje é uma solução para o Brasil. Eu disse na minha resposta que, com muito orgulho, eu vivi nos Estados Unidos o ano 2013 inteiro, sou professor lá em Purdue, vou todo ano lá, como você mesmo disse aí na introdução, e o Brasil em 2013 ele disputava com os americanos a produção de soja, o maior produtor. Em 2023, nós passamos os americanos em mais de 60 milhões de toneladas, vamos fazer 163 e eles 111. E aí por que eu estou falando isso? Porque o Mato Grosso daqui a pouco passa os americanos. Os americanos têm um orgulho enorme da produção de soja deles. Daqui a pouco nós vamos ter um estado do Brasil maior do que os americanos. E eu vou mensalmente ao Mato Grosso. Eu queria saber se essas pessoas que escreveram o Enem vão lá no Mato Grosso. Eu estou vendo o que está acontecendo nas agrocidades, como Sorriso, Sinop, Alta Floresta, e aí para não melindrar outros estados também, Dourados, né? Luiz Eduardo Magalhães. É um Brasil diferente, é um Brasil onde prolifera a construção civil, trabalho para arquitetos, falta pessoas em todas as atividades econômicas. Você não tem gente para pedreiro,
Está faltando, é mais caro lá. Né? Então é um lugar, inclusive, para os brasileiros irem para lá. Quem mora em lugares perigosos do Brasil, nas periferias das grandes cidades, descubra o Centro-Oeste, descubra o Oeste da Bahia, né? Os locais que estão dando certo hoje no Brasil. E aí você vai e o Enem acaba sendo uma agressão ao que a gente faz que dá certo. É uma agressão até ao próprio orçamento do Brasil. Então, o que eu fiquei chateado? É um órgão de governo atacando, no fundo, a arrecadação tributária do governo. Não faz sentido isso, né? Questão, perguntas e respostas com uma carga ideológica gigantesca e incompatível com a realidade de quem conhece para valer o agro no Brasil. Além da carga ideológica, ela está errada. Né? Se alguém quiser contestar na Exato. justiça, eu posso ajudar, porque a pergunta está errada. Se você ficou por um ponto, pode contestar essa pergunta especificamente do Cerrado, porque está errada. Agora mudando um pouco para a tecnologia, Marcos, porque você tem toda a complexidade que você muito bem pontuou no agronegócio, muita coisa acontecendo, gera muito emprego, gera muita renda. Como que no agronegócio a tecnologia está sendo vista hoje? Ela tende a tirar empregos no agro ou ela tende a originar novos empregos no agro? Leandro, a pergunta é maravilhosa, porque talvez, inclusive a ligação que você fez com o emprego, eu vou começar por aí. Se vocês perguntarem, né, as pessoas que estão vendo aí, Marcos, qual que é a sua principal preocupação em relação ao futuro do agro? É emprego, porque está faltando pessoa em todas as atividades. Nós terminamos agora o plano estratégico do setor de frangos e suínos no Brasil, onde a gente lidera, né, o frango, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem 1/3 do mercado mundial. 33% do frango importado pelo mundo vem do Brasil. Você sabe quantas posições em aberto tem nos frigoríficos, Doni, que não conseguem encontrar pessoas para trabalhar? 20 mil. 20 mil posições esperando a pessoa chegar com a carteira de trabalho para começar a trabalhar. Então, querendo contratar e não consegue preencher a vaga. contratar e não consegue. Também na questão da colheita de café, colheita de frutas, regiões de fronteira hoje falta mão de obra, porque as pessoas estão muitas vezes em programas assistenciais, não querem ter a carteira assinada para não perder o benefício, que eu acho que inclusive tinha que inverter essa lógica, né? Ela mantém o benefício com a carteira assinada para ter um choque pró-trabalho, e aí vem a tecnologia. A tecnologia, Leandro, possibilitou hoje você tirar 250 mil pessoas que trabalhavam com corte de cana. Tem nada pior do que você ficar o dia inteiro abaixado cortando cana. Hoje tem máquina para fazer isso. Inclusive a questão do Enem critica essa tecnologia. Você tem que ter tecnologia hoje para ajudar nos frigoríficos a substituir as pessoas no trabalho repetitivo, que é no corte de carne, por exemplo. A primeira parte dá para fazer com automação. Você tem hoje tratores que circulam sem condutor, porque falta tratorista no centro-oeste do Brasil. Então já tem tratores. E daqui 10 anos você vai ter caminhões que vão ser autoconduzidos, né? Isso já, a tecnologia já está aí. E no campo, Leandro, o mais importante são as tecnologias que usam imagens de satélite, os drones, que permitem com que você aplique produtos exatamente aonde é necessário. Quando eu fiz agronomia há 30 anos, né, para combater uma planta daninha, né, a planta daninha é aquela planta que também nasce no mesmo lugar e ela vai roubar os fertilizantes que você colocou para a planta principal, para a soja, para o milho que você quer. Ela tem que ser combatida. Antes você jogava litros por hectare de produtos. Hoje você consegue, com tecnologia, aplicar o produto só em cima da planta. É como se fosse, entre aspas, desculpa a palavra, uma cuspida por planta. Né? Então, isso é... Em todos os lugares você tem a tecnologia permitindo com que você compre melhor, vende melhor. Hoje você tem a tecnologia dos produtos biológicos, tais dos bioinsumos, que eles ajudam a planta a usar menos produtos químicos, a potencializar a absorção do fertilizante. Então, essa é uma das áreas mais promissoras. O Brasil tem gente espetacular nas universidades, na Embrapa, dentro das próprias empresas, gerando essas inovações que são, antes de mais nada, economizadoras de recursos e construtoras de margens. Muito importante isso. Eu tenho participado aí nos últimos 3, 4 anos de muitos eventos, conteúdos ligados ao agronegócio. E nessa parte de tecnologia, a gente vê que a imagem que muitas pessoas têm de que o agro não é tecnológico, ou é rudimentar, é o mais distante possível da realidade, né? Tem muita inovação, muita tecnologia, muito investimento no agro. E, sei lá, para citar uma solução que me vem na cabeça,
Tem uma que chama Climate Field View da Bayer, por exemplo, que dá uma série de informações, dados, mapas que ajudam o produtor na tomada de decisão, porque pegam, por exemplo, a propriedade dele, o talhão e tudo mais, e vê que pedaço foi mais produtivo, que pedaço foi menos, como na próxima safra ajustar isso, o que levou a esses resultados, né? Ajuda ali a colocar mais semente ou menos no pedaço de terra que faz mais ou menos sentido. Assim, é uma riqueza de dados que até pouco tempo atrás não tinha. Né? E você tem, acho que, um vídeo que ilustra um pouco da tecnologia sendo aplicada exatamente no que você falou, na cuspida seletiva entre as diversas plantas, né? Ô, Doni, Legal, enquanto legal. o Marcos abre o vídeo, também só para comentar que o Climate Field View, ele foi o primeiro unicórnio na agricultura. Caramba, não foi sabia. o primeiro unicórnio, Hoje está com a Bayer, né? Aham. Mas foi o primeiro unicórnio. Ah, não, e é gigante, né? Vem dos Estados Unidos, enfim. É da agricultura mundial. da agricultura Primeiro, internacional. Exatamente. Caraca. Vamos Olha. convidar aí as pessoas para verem o vídeo, Doni, e aí mostra bem a tecnologia, né? Olha lá que interessante. Então, uma planta daninha está ali no meio da lavoura principal, né? E ela vai competir com o fertilizante que você joga, que é a comida que a planta precisa para crescer. Ela pode também crescer mais rápido que a planta, sombrear essa planta, enfim, gerar uma série de problemas. E a tecnologia hoje permite com que você identifique com câmeras aonde está o problema e aí dá o sinal para a máquina e ela aplica exatamente em cima do problema. Então, No esse ponto. que é um ponto que você vai economizar o uso de produto químico. Uhum. Dá mais margem para o produtor e você pode também gerar menos impacto ambiental. A inteligência artificial já está sendo aplicada no agronegócio? Extremamente aplicada, você trouxe o caso lá do Field View. Outra coisa muito importante que essa base de dados que estão acontecendo na agricultura, Doni e Leandro, é que antes você fazia a gestão por hectare. O hectare é mais ou menos o tamanho do campo de futebol. A agricultura usa muito o termo hectare, usa também o termo alqueire, que é 2,5 vezes o tamanho de um hectare. E hoje a gestão é possível ser feita por metro quadrado, com essa questão toda do digital, da inteligência artificial. Então você vai usar e olhar cada metro quadrado seu quanto está produzindo. E com tecnologias como essa, você se compara com outros produtores e você identifica que práticas que você fez que tiraram competitividade sua em relação à média da sua região, em relação à média do Brasil. Então a agricultura, com isso tudo que você e o Leandro comentaram, ela está cada vez mais cirúrgica. E aí você fica mais competitivo ainda. Agricultura de precisão, né? Completamente de precisão. E é interessante a gente observar que as principais tecnologias hoje, ligadas a essa parte de digital, o Brasil consegue liderar. A gente não lidera, logicamente, a modificação genética e outras coisas que são importantes, né, que está no componente das sementes. E é uma pena que isso daí não está muito conosco aqui, apesar dos esforços da Embrapa, dos nossos centros de produção de cana, mas a questão do digital, da mecanização, que o Brasil tem uma indústria muito pujante, competitiva no planeta, a gente tem liderado isso, as startups que aparecem para o agro. É muito interessante você ver que hoje a juventude que está no ITA, né, que está na Poli, está todo mundo de olho em gerar soluções para o agro, até pela dimensão dessa indústria que nós já comentamos aqui e tudo que ela tem para crescer nos próximos 20, 30 anos com o aumento da população do planeta. Então, realmente, a tecnologia vem para contribuir criando valor por hectare que pode ser distribuído para os elementos todos da cadeia produtiva e chegar ao consumidor final. Se não fosse a tecnologia, Doni, o que o Brasil fez, o Brasil produzia 1.000 quilos de grãos por hectare há 40 anos, hoje ele faz 4.000 quilos. Caramba, Parte desse benefício tecnológico veio para o consumidor final, porque imagina como seria o preço hoje dos produtos se a gente ainda produzisse 1.000 quilos de grãos por hectare. Qual é a área que teria que ser usada no Brasil para gerar as 320 milhões de toneladas de grãos que o agro está entregando agora nessa safra? Então, as tecnologias são economizadoras, inclusive, de recursos de terra, de água. Hoje você tem irrigação também, esquecemos de falar, que joga só um pouquinho de água que a planta precisa, super localizada. Então, é um MBA realmente de tecnologia o que está acontecendo hoje, né?
Inteligência artificial, que você tocou no assunto, Doni, eu já vi um exemplo muito interessante nos Estados Unidos acontecendo e eu quero fazer uma pergunta para o Marcos. Surgem várias agtechs, que são essas startups que usam tecnologia e crescem com soluções que ajudam na agricultura de precisão, entre tantas outras áreas da agricultura, do agronegócio. E uma delas, a Blue River Technology, surgiu lá no Vale do Silício. A Blue River fazia exatamente o que o Marcos comentou, praticava essa precisão. Ela joga o spray na planta que precisa, porque ela faz um reconhecimento como se fosse por câmeras acopladas nas máquinas, como se fosse inteligência artificial fazendo seu reconhecimento facial. E aí ela vê qual planta precisa do spray e ela faz esse spray. E com isso, muitas vezes, o produtor economiza grandes gastos no insumo e, por outro lado, você tem também a planta que precisa ser tratada sendo tratada, e não aquelas que não precisariam. Mas aí, a inteligência artificial, à medida que surge, também possibilita o surgimento dessas agtechs, como a Blue River, que foi comprada pela John Deere por mais de 300 milhões de dólares, começa a surgir muita fusão e aquisição no agronegócio. A Bayer, Syngenta, John Deere, Valmont em irrigação, todas elas comprando empresas, tentando liderar o uso da tecnologia no campo. Como que você vê, Marcos, as fusões e aquisições das grandes empresas com essas agtechs no agronegócio? Leandro, acaba sendo o caminho natural, né? Porque, só voltando um pouquinho à questão anterior, que na sua pergunta eu consegui lembrar, a gente não falou muito das tecnologias para a produção animal também. Então, hoje você tem aplicativos que você aponta o celular para o boi, ele dá o peso certinho do animal. Você tem câmeras que vão registrando quanto que ele está comendo e ganhando de peso por dia. E na área preventiva, nas granjas de suínos, de aves, você tem também todo o uso da inteligência artificial e câmeras para diagnosticar um animal que vai dar problema. Então, em vez de um animal que ficou doente, ele espalhar para um monte, você identifica quase que antes dele mostrar o sintoma da doença, você já vai lá e faz uma intervenção. Então, também, a gente esqueceu de falar, na área de produção animal, você tem um volume de tecnologias e de startups incríveis. E o caminho acaba sendo esse, porque quando a startup se mostra viável, muitas vezes ela não tem acesso a mercado, porque foi criada por empreendedores como nós, e aí o acesso ao mercado é outra conversa, né? Você ter força de vendas, fazer isso chegar nos produtores, ter acesso a cooperativas, a revendas, né? Que são elementos muito importantes de ligação com os produtores rurais. Então aí acaba que essas startups, essas empresas inovadoras são compradas pelas grandes empresas e colocam isso no portfólio. Não apenas no setor de insumos, que você comentou, mas também no setor de alimentos, que faz parte do agro. Então, hoje, praticamente todos os grandes frigoríficos do Brasil, que aliás é um setor, Doni, que o Brasil abate 25% dos bois do mundo são abatidos no Brasil. O Brasil está com praticamente 25% do mercado mundial de carne bovina. Das importações. 1 em cada 4 bifes, vamos dizer assim, importados vem do Brasil. E aí, por que o exemplo, Leandro? Essas empresas hoje têm o plant-based, que é o hambúrguer feito a partir de plantas e algas e outras coisas alternativas. Na verdade, não é hambúrguer, né? Ele está na linha dessas empresas. Então, a partir do momento que as startups deram certo, elas compraram e colocaram na linha. Tem hoje todo um debate também que vai ser curioso para quem está nos assistindo, que é a carne feita em laboratório. Aí não é o plant-based, é a tecnologia que permite com que você faça um bife, que é bife mesmo, esse é carne, mas multiplicado em laboratório. Então você pega as células... Você não abate o animal, você pega e replica as células e cria uma carne de verdade, mas produzida em laboratório. Elas são alimentadas, as células, elas se multiplicam, elas formam a carne e você imprime inclusive gordura e esse bife sai com impressora. É lógico, um custo praticamente, um custo impossível. Hoje, mas né? O que vai acontecer? As empresas também vão trazer para a linha. Então você vai poder comprar um portfólio, por exemplo, do Minerva, da JBS, do Friboi, onde você vai achar a carne de processos naturais, você vai achar a carne, que não é carne na verdade, o plant-based, e você vai achar essa feita em laboratório. A não ser que, é outra coisa muito interessante do agro, além de ser uma fábrica a céu aberto, ele é muito susceptível a políticas governamentais, a regulamentações. Então, hoje já, o Paraguai
e a Itália proibiram a questão da carne de laboratório. Lá não vai poder ser feito, não vai poder ser comercializado. Com que argumento? Com o argumento de que carne é carne feita por boi. Então, lógico que aí envolve o lobby também da indústria, envolve... Eu não sei também qual é a aceitação que o consumidor vai ter a um produto como esse. Nós estamos falando de algo que já está aí, muito pequenininho, pode crescer, mas você também pode imprimir camarão. É muito interessante. Imprimir camarão? Hoje. Imprimir camarão, você pode imprimir peixe. É muito Mas existe empresa startup hoje que já está testando isso? Já. Se puser, põe no Google aí, vocês acham, né? Então, interessante também outro ponto que é da indústria do agro, é como lida com comida, a regulamentação dos governos é muito forte, no sentido de proteger a indústria local. Então, o Brasil, por exemplo, para nossa carne entrar na Europa, tem que pagar uma tarifa de 3 mil euros por tonelada. Isso é puro protecionismo do europeu para que a gente não invada efetivamente lá e diminua a atividade produtiva da Europa, porque o Brasil é muito mais competitivo do que a Europa. É boi criado a pasto, boi verde. Né? Agora, com as tecnologias que a Embrapa trouxe da integração lavoura, pecuária, floresta, você tem até já carne no mercado que é carbono neutro, porque ela foi produzida num ambiente onde o sequestro de carbono da pastagem, do crescimento da floresta, entra na conta do boi que foi lá produzido e você tem a carne carbono neutro. Então, a regulamentação no agro, ela é muito séria. Hoje o Brasil tem expandido muitos mercados, Doni. A pandemia nos ajudou muito, porque na pandemia o pessoal entrou em pânico que ia faltar comida e acabou abrindo o mercado e nós conquistamos mais de 100 mercados nesse período, né, que tiveram que abrir para o Brasil, porque senão ia faltar lá dentro. Né? E depois que abre e vê a qualidade, aí é morro acima. Né? Mas a regulamentação é muito séria. A gente... Na área de frangos e suínos, né, que eu comentei, tem mercado que a gente não entra por pura barreira protecionista da indústria local, porque nós somos mais competitivos. Então, a indústria nesses lugares, Doni, ela consegue exercer um lobby tão grande que não permite, em prejuízo do consumidor desse país, porque senão ele teria acesso a uma carne mais barata, que foi o caso, por exemplo, da África do Sul, que a gente invadiu lá com o frango brasileiro. Hoje, o sul-africano tem acesso a um frango de qualidade, produzido de uma forma sustentável, com inclusão de pequenos produtores, porque o nosso modelo produtivo é muito legal, né? Com pequenos produtores, região de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do próprio Paraná, e hoje eles têm acesso. Então, o agro também, além de ser fábrica a céu aberto, envolve essa questão da regulação dos mercados muito forte. Um pouco nessa linha também, do ponto de vista de competitividade, de método de produção, de resultado, como é que o agro brasileiro se compara com o agro internacional? É um fato que eu costumo dizer que eu tenho muita alegria e sorte, Doni, de ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 30 anos, porque eu vi isso. Né? O Brasil há 30 anos era importador de comida e hoje se consolida nessa potência aí, exportadora. Então eu vou até projetar aqui para vocês, Doni, aí eu preciso do meu óculos por causa daquilo que o Leandro falou no início, né, a questão da idade. Mas olhem que bacana, pessoal, esse quadro aí, como dá orgulho para nós na questão da competitividade, que foi a sua pergunta, Doni. Vamos focar lá do lado direito, para vocês que estão aí assistindo. Olha quantos setores o Brasil lidera hoje no planeta. E eu vou comentar com vocês um pouquinho as participações percentuais, porque elas são impressionantes. A soja, o Brasil está com 40% do que o mundo faz de soja no Brasil, e do que o mundo importa de soja, nós estamos chegando perto de 60%. O que é perigoso para o planeta, né? Um lugar só entrega 60%. E a soja é usada, muita gente, né, os ideológicos acham que a soja é monocultura, e vem toda aquela ladainha do tempo do carburador, né, que a gente é obrigado a ouvir, mas a soja está na mandioquinha frita que você come com uma cervejinha, né? A soja, o frango que você come todo dia, ele é soja andando. Então, é só para mostrar um pouquinho dos usos, né? Ela está sendo cada vez mais usada para a produção de diesel renovável. Aliás, essa é uma grande notícia para o Brasil, porque os americanos estão usando para fazer isso lá. Então, 60%. Do açúcar que o mundo compra, Doni, metade vem do Brasil. 50% do açúcar mundial. Do café, mais ou menos 30%. Suco de laranja é uma vergonha, né? 80% da importação do planeta vem do Brasil, notadamente de São Paulo. Na Europa,
de cada 10 copos de suco tomados, 9 vêm do Brasil. Por isso, o meu orgulho em falar aí desse setor. Carne bovina, já comentamos, 25%, né? quase 25%. Carne de frango, 1/3. O milho, o Brasil assumiu a liderança agora, passou os americanos e está entregando 30% do milho importado pelo mundo. Muita gente não sabe, mas a celulose, o Brasil também é campeão mundial. Mato Grosso do Sul está bombando de investimentos agora. O pessoal aí de Três Lagoas está vendo, né, de Ribas, impressionante. A gente tem mais ou menos uns 20% aí de participação no mundo. Para que serve a celulose? Para fazer todo o papel, né? Papel higiênico, todo o papel usado no planeta vem de floresta plantada. E o fumo também, o tabaco é agro, né? O cigarro é agro Olha lá, também, tudo né? é agro, valeu? Cigarro, cerveja é agro, cigarro é agro e o fumo também. E o Brasil esse ano, com um trabalho belíssimo, está com chances de passar os americanos no algodão. E aí também no algodão, que nós estamos usando aqui, que também é agro, o Brasil passa os americanos e nós vamos chegar na liderança já de 10 setores dos mais importantes. Por que a gente passa? Porque é o mais competitivo. É a produção de carne bovina mais competitiva, é o algodão mais sustentável e mais competitivo, fruto do quê? Dos empresários, da pesquisa, das inovações tecnológicas que nós comentamos aqui. Então, realmente, quando você olha a importância econômica, nós não trouxemos esse número, Doni, mas o Brasil, ele partiu de ser importador de comida, que foi o tema aí da sua pergunta, o que foi a competitividade nesses anos, e hoje nós estamos vendendo ao planeta 160 bilhões de dólares por ano. Vou mostrar um quadrinho aqui para vocês verem quanto que isso representa por minuto. Vamos ver que números curiosos que nós temos. Só para resumir o que a gente está vendo aqui. Então, atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, milho, celulose e fumo. E é o maior produtor global de soja, açúcar, café e suco de laranja. Exatamente. Então, Impressionante. É uma liderança incrível e essas exportações mundiais trazem o resultado que eu quero mostrar para vocês aqui na próxima tela, para que vocês entendam a importância de não atacar o agro, porque senão eu ataco a geração de caixa. E a gente sabe, uma frase que eu costumo falar, que é importante vocês guardarem aqui, que é o seguinte, ó, sem produção e venda não tem geração de renda e não tem distribuição de merenda. Então eu não posso ficar esperando por merenda se eu não produzir e vender. Então esse é um ponto muito importante. Vou mostrar para vocês aqui agora o volume das nossas exportações. Então olha só, Leandro, Doni, pessoas que estão aí nos assistindo, que quadro impressionante esse, com os números de 2022, sendo que 2023 vai ser melhor ainda do que 22. Passando isso para reais, Doni, o agro exporta 1,6 milhão de reais por minuto. Por minuto. Isso é dinheiro do japonês, do chinês, do europeu, do americano, do africano que entra aqui no Brasil por minuto, sendo distribuído para transportadoras, para agentes portuários, para quem produziu, para quem faz muda, né, para quem presta serviço, para nós, inclusive. E essa é uma receita realmente incrível. A soja é quase 500 mil reais por minuto que ela exporta. Então você que está nos assistindo aí, faz a conta quanto vai durar aqui o programa, fica no programa até o fim, para você poder fazer essa conta, e veja quanto a gente exportou. De carne, é quase 260 mil reais por minuto, e a gente chega então a esse número impressionante de 1,6 milhão por minuto. Doni, em 2020 a gente vendia, Leandro, 100 bilhões de dólares de agro, de comida para o mundo. 2022, 160 bilhões de dólares, 23, 170 bilhões de dólares. Então, é quase que 1 trilhão de reais por ano que entra para o Brasil. Se você somar os últimos 20 anos, o Brasil trouxe mais de 2 trilhões de dólares. Por isso que nós temos a reserva do jeito que ela está, por isso que nós temos a taxa de câmbio ao redor de 5, senão estava 8. Né? E a inflação, enfim, a geração de caixa do Brasil é isso daí. E dada toda essa complexidade do agro, essa
esses números impressionantes que você mostrou, Marcos, não dá para fazer sozinho, né? Você sempre fala bastante, e é algo que eu aprendi bastante com você, sobre o efeito das associações e de você ter uma força coletiva. E aí, o papel das cooperativas. Pode explicar um pouco sobre o que são essas cooperativas no agro e a importância delas também para que esses números apareçam, né? Esses números belíssimos aqui para o Brasil. Leandro, o cooperativismo é o socialismo que deu certo. A maior empresa de café do mundo é uma cooperativa do Brasil que tem 18 mil donos, todos pequenos produtores. Ela fica em Guaxupé e ela se chama Cochupé. Para você ter uma ideia, praticamente 1/4 do café usado pela Starbucks e pela Nespresso, Doni, vem dessa cooperativa. E ela tem 18 mil donos que se aglutinaram no modelo para comprar em conjunto, para construir agregação de valor, industrialização, comercialização de café em conjunto e depois, ao final do ano, o resultado que essa organização dá, ela distribui, que a gente chama de sobra, né? A cooperativa não é para dar lucro, ela deixa sobra, você distribui proporcionalmente ao que cada cooperado usou da cooperativa. Então, se eu usar mais, eu ganho mais. E permite essa liderança incrível que o Brasil tem. Outro exemplo aqui para vocês, porque muitas pessoas falam, o agro não paga imposto, né? Talvez aqui quem está nos ouvindo do mercado financeiro em São Paulo nunca ouviu falar da cooperativa Alfa. Não sei se vocês já ouviram falar da Alfa também. A Alfa fica em Chapecó. Chapecó é outro modelo de Brasil que dá certo. A Alfa tem 25 mil donos. A Coamo tem outros 25 mil. A Cocamar é um setor extremamente pujante. Esses 25 mil donos, Leandro, geraram uma organização que esse ano vai faturar 10 bilhões de reais. Nossa. Produzindo frango, produzindo comida, né, suínos, tudo isso daí. A Alfa emprega 4 mil pessoas que são dependentes não os produtores, aí nós estamos falando de 25 mil, são 4 mil pessoas. Ela paga por dia em salário 1 milhão de reais. Então você imagina em Chapecó, em todas as cidades que ela está, as pessoas gastando esse 1 milhão de reais por dia, a movimentação que traz para a revenda de automóvel, para a oficina mecânica, para a construção civil e tudo isso daí. Ela tem 55 supermercados, onde qualquer um pode ser cooperado, você vai lá e compra e tem o que você comprou, você tem um rebate. Né, como muitas vezes já trabalharam aqui no programa de outras maneiras, você recebe depois com a distribuição de sobras. E de imposto, Leandro, ela paga 1 milhão de reais por dia para os órgãos municipais, estaduais e federais promoverem logística, educação, segurança. Né? Então aí está um exemplo. O que é a cooperativa? Ela é uma organização coletiva que é montada para comprar e para vender em conjunto e o resultado que ela dá, você depois distribui proporcionalmente. Um outro exemplo muito legal é a Copersucar, que permite com que o Brasil tenha vamos dizer assim, essa conquista do mercado internacional do açúcar, fornecendo um serviço espetacular para os compradores mundiais, tendo logística e outras coisas. Então o modelo é muito interessante e quebra um pouco o mito de que o agro é feito por grandes. Sabe por quê, Leandro? 50% da produção do agro brasileiro passa por cooperativa. E a cooperativa, antes de mais nada, é um instrumento social, de inclusão, que permite a difusão de tecnologia, permite com que o pequeno se torne grande. Né? Essa é a ideia, então. É extremamente social. Fava, o agro é conservador? Vixe, essa é difícil de responder. Eu não sou conservador, eu sou do agro. Né? Você tem no agro, muitas vezes, lideranças que são extremamente importantes, têm um papel histórico fantástico, mas são de uma mentalidade um pouco mais antiga. E como todos os setores, você tem pessoas mais arrojadas, mais pujantes, mais modernas e as pessoas que são mais antigas, mais conservadoras. Então eu acho que no agro você tem as duas em andamento. Você tem entidades que são presididas pela mesma pessoa há 40 anos, como você tem normas de governança com Power BI e uma série de outras coisas em organizações espelho ou similares a essas. E o que eu tenho visto hoje é uma coisa muito interessante, com todo o respeito, que essa oportunidade que as empresas dão, né, que eu tenho de vida de falar
em diversos lugares do mundo. O que eu vejo aqui no agro brasileiro, Doni, é uma coisa encantadora, porque aqui tem muito jovem. Então, nós temos o conservadorismo, as pessoas tradicionais que estão no setor, mas você tem a chegada do filho, né? Ontem mesmo, na universidade, um jovem veio me perguntar, falou, Marcos, falta um ano para formar, eu não sei se eu fico aqui um tempo em São Paulo mais para adquirir mais experiência, ou eu volto para a fazenda do meu pai, onde eu posso colocar tudo que eu aprendi aqui de finanças lá. Eu falei, olha, é um bom problema que você tem, né? Espera ver se você vai ter alguma oportunidade, mas eu voltaria, porque você pode revolucionar o que está acontecendo. Então, é uma brincadeira que quando eu faço apresentações aqui no Brasil, a maioria, Leandro, da audiência é de jovens, né? É incrível, é uma molecada, é mulher, as mulheres participando cada vez mais. E aí você vai lá nos Estados Unidos, um público na faixa de 65, 70, né? Muitos deles com problema de sucessão. E na Europa, então, costumam fazer uma brincadeira que parece que o pessoal saiu do cemitério e volta para o cemitério ao final da apresentação. Então, assim, é brincadeira, né? Mas é um público muito idoso, né? Então, o conservadorismo está arraigado. Eu percebo que aqui no Brasil também é uma chance. Nós estamos com uma juventude mais engajada, né? Então, a nossa sucessão ela é mais fácil e a quebra dessas ideias conservadoras é mais fácil porque eles vão chegando com maioria, né? E de repente eles vencem uma eleição, eles passam a presidir a cooperativa, a presidir o sindicato, a presidir a associação. Então eu acho que assim tem conservadorismo, mas ele vem sendo erodido. Mas o lado bom do conservadorismo também tem que ser explorado. Lógico. Né? Não, e tem uma questão que o conservador é um termo que está muito associado à tradição, a talvez alguma resistência à mudança, à alteração, à inovação, etc., a risco. Agora, o agro é uma atividade eminentemente empreendedora, né? Então, o produtor rural, que muitas vezes é chamado de conservador, é um cara que assume um risco muito maior do que aquele que o chama de conservador, na verdade. Né? É um empreendedor que, cara, bota grana, investe, corre um enorme perigo da sua plantação não resultar naquilo que ele investiu. É uma produção a céu aberto, então depende de clima, depende de praga, depende de uma série de fatores. E nesse sentido, talvez seja muito menos conservador como grande empreendedor, né, pela natureza da atividade, do que as pessoas falam, é conservador. Até toma muito risco, né, Doni? Então, por exemplo, você listou diversos aspectos aí de conservadorismo. O conservadorismo, por exemplo, na adoção de tecnologia é ruim. O conservadorismo, por exemplo, na gestão de risco é bom nessa atividade. Então, você tem características aí, eu costumo falar muito nas apresentações que tem produtores rurais, eu falo assim, olha, quando você for tomar uma decisão, prioriza sempre a decisão onde você fica melhor antes de ficar maior. Então você primeiro tem que construir margem, construir rentabilidade para depois construir tamanho como consequência. Hoje nós estamos vendo muitos com dificuldade financeira porque construíram tamanho no momento onde tudo estava caro e acabaram ficando piores. Hoje estão endividados, a taxa de juros, a gente sabe, é uma das principais doenças da agricultura, é a taxa de juros, porque nós temos um elevado nível de endividamento e isso faz com que quem foi conservador nesse momento está um pouco melhor. E aí, como você falou, o volume de investimentos é brutal. O Brasil, nos últimos 4 anos, contribuiu demais para o planeta e nós deveríamos ser reconhecidos por isso, porque senão a situação da fome hoje, do preço das commodities, estaria trágica. O Brasil aumentou, Doni, nos últimos 4 anos, 15 milhões de novos hectares de grãos e aumentou a produção agrícola em 70 milhões de toneladas. No momento onde a Ucrânia teve problema, a Rússia teve problema, a Argentina teve problema, os americanos tiveram problema, nós surgimos, por isso que a gente conquistou esse market share que tende a continuar aí nessa velocidade. E só para quem está nos ouvindo, né, muita gente aí do mercado financeiro, para você fazer um hectare novo hoje, nós estamos falando de um investimento ao redor de 15, 16, 18 mil reais. 18 mil reais para você converter uma pastagem numa soja prestes a ser colhida. Se você for pegar um hectare de uma área que você pode, no âmbito do nosso Código Florestal, transformar, e essa área de mata, por exemplo, aí nós estamos falando em 30 mil reais. Então, olha o investimento upfront que você tem que fazer para depois de alguns meses começar a ter resultado. Lógico que tem mecanismo de venda antecipada, assim, uma série de coisas que pode ajudar aí também, mas o endividamento
pelo descasamento de quando você faz o investimento e quando você vai colher, é muito grande na agricultura. Grãos é 4 meses, mas na laranja é 3 anos, no café é quase 3 anos para você começar a ter resultado, depois que você investiu na cana, 1 ano e meio. Então, é um ponto importante. As pessoas falam, por que tem que ter crédito rural na agricultura? Porque nós temos esse descasamento extremamente grande e tem esse risco brutal de repente, você não ter nada quando você for produzir. Né? A praga comeu, né? A doença, o clima secou, não produziu nada. Olha os gaúchos, né? Nos últimos anos tiveram 3, 4 secas, os argentinos também. Então, você faz o investimento, Doni, e aí não choveu. Se não choveu, você não tem o fertilizante de volta, não devolve o dinheiro. Lógico, se não cresceu a planta, você vai aplicar menos defensivo, mas você não tem o dinheiro de volta da semente. A devolve aqui porque não choveu. Custo afundado. Já foi embora. Costa, já foi embora, né? E muitos, falando um pouquinho de investimentos, né? Muitos do que acompanham o canal, que Invest News, também tem interesse em investir em empresas dos mais diferentes setores, dentre eles o agronegócio. E quando a gente olha as empresas de capital aberto do agronegócio que tem capital aberto, que estão listadas na B3, poxa, Marcos, assim, você trouxe uma proporção do agronegócio que é muito representativa, que é muito grande. E me parece que essas empresas com capital aberto, como a SLC Agrícola, um dos maiores produtores mundiais de grãos e fibras, a São Martinho, né, no setor sucroenergético que você conhece tão bem, está lá listada na B3, a Ouro Fino em saúde animal e produtos veterinários também está listada, mas quando eu olho o valor dessas empresas, quando eu olho o desempenho, o interesse dos investidores em comprar ações dessas empresas ou de estudar essas empresas, me parece ainda tímido perto de varejo, perto de tecnologia, de saúde e assim por diante. Como que você vê as empresas do agronegócio, Marcos, listadas na B3? Esse é um ponto extremamente interessante, inclusive a gente fala em aula, né, para os alunos monitorarem, criarem indicadores, olhar como é que está a performance dessas empresas. Então tem, na área de cana, tem pelo menos umas 4, 5, você falou da São Martin, tem Jalles Machado, tem a Raizen, né, tem as de carnes, todas estão lá, dá para você acompanhar também, né, o Minerva, a JBS, o Marfrig, algumas de celulose. Então você tem diversos setores que estão. O que você não tem muito e que eu acho que deve fortalecer nos próximos anos são as empresas mais médias. Essas estão entrando aos poucos, as revendas agropecuárias, né? A AgroGalaxy, que começou, teve problemas, está se recuperando, né? Você tem outras que estão entrando aí, e eu acho que é uma oportunidade grande para ficar de olho e, inclusive, o mercado financeiro auxiliar essas empresas a entrarem, porque ela melhora, antes de mais nada, a governança, né? A transparência, a abertura internacional. E essa é uma área, Leandro, que a gente vê, quem quer investir no agro, eu recomendo começar primeiro acompanhando as empresas, né, que isso você faz do seu escritório, e depois entrar em fundos de investimento também. Por conta própria, eu acho complicado. Sabe, um advogado, um médico que está nos ouvindo, eu quero investir, vou mexer com fazenda. Só se alguém bom tocar para você, porque tem tanta tecnologia, né, Doni? Nós falamos aqui que para você sair, deixar de lado ou não dar atenção devida, porque você tem que ficar na advocacia, tem que ficar na medicina, tem que ficar na construção, é melhor que alguém bom toque para você e você seja um investidor, porque a atividade exige olhar diário. É o olho do dono realmente que engorda o boi, essas coisas são extremamente importantes aí. Mas hoje o Brasil, por ser um porto seguro para investimento internacional, mesmo com todos os problemas que nós temos, nós não falamos ainda das coisas ruins ainda, né? Que é a questão de transporte, armazenagem, segurança no campo, segurança jurídica, né? Mão de obra já falamos, tem um monte de problemas no agro aí que, se resolvêssemos, seria mais forte ainda, né? A questão do marco temporal, que é esse imbróglio que o Supremo quer jogar o investimento com a questão aí dos brasileiros de origem indígena, né? Um erro, irresponsabilidade até no fundo, na minha opinião, mas isso vai ser resolvido pelo Congresso e pelo Senado. Então você tem hoje, Leandro, você pega assim, tem muito país, pega os árabes, por exemplo, os chineses, né? A Ásia principalmente, eles estão desesperados com a questão do food security, que é a segurança do abastecimento da sua população. Nós estamos aqui, Doni, sentados na fábrica de comida. O Brasil é uma fábrica de comida. Agora, você imagina você estar num país
onde 90%, 95% da comida da sua população vem de fora, o caso da Arábia Saudita. O que eles estão fazendo? Os fundos estão comprando nacos das empresas brasileiras. Por exemplo, você tem o fundo soberano lá da Arábia Saudita que tem 1/3 do Minerva. Esse é só o começo da entrada desses. Eu acho bobagem entrar aqui comprando terra, né? Tem regulação, difícil, né? Você tem limitações aí, mas a participação internacional em pedaços das empresas brasileiras, principalmente por organizações públicas, que nesses casos você tem empresa pública, né? Ou privadas desses países que vão precisar de comida no futuro, porque o problema deles só vai agravar, Doni. Hoje nós temos 7,5, 8 bilhões de pessoas, nós vamos para 10 bilhões. Né? O fluxo de comida é das Américas para a África e para a Ásia. A África, por incrível que pareça, está afundando. Ela é importadora, cada vez maior, mesmo tendo recursos, né, por problemas que a gente pode discutir aqui depois, mas institucionais e uma série de coisas. Então, o que você vê hoje é um movimento muito grande. Eu preciso garantir um pedaço no Brasil, porque o Brasil não tem. A pessoa fala, pô, mas o Brasil não tem o que fazer com a soja se o chinês não comprar. A não ser que a gente faça piso de soja, construção de soja, né? Mas não tem o que fazer. Então, o mundo não pode ter medo do Brasil, só se tiver questão climática. Nós não vamos restringir a exportação, porque nós não temos o que fazer com esses produtos. Né? Imagina se você parar a exportação de suco de laranja e colocar no mercado interno, o nego vai ter que tomar 30 copos por dia. Né? Vai até fazer mal, não tem como. Então, hoje é um movimento muito interessante. A gente está conversando, essa semana mesmo eu conversei com japoneses, com chineses, todo mundo de olho em pegar participações das empresas brasileiras, investidores financeiros e investidores estratégicos também, o que eu acho mais legal nesse caso, né? Porque aí vem, aporta produto, aporta tecnologia e recebe produção. Então você tem hoje movimentos para investir até em fazenda. De que jeito? Você falou, não pode comprar área, né? Você tem uma limitação aqui no Brasil, mas eu posso te dar crédito muito mais barato do que o que é obtido no Brasil, e você vai me garantir venda de metade da sua soja nos próximos anos pelo preço de mercado. Então, essa abordagem está acontecendo. E ela é muito interessante, né? Porque o problema que a gente tem é o crédito, né? Que é escasso, porque a agricultura aumentou, o governo não consegue, as instituições públicas e privadas também têm dificuldade de acompanhar o crescimento da agricultura, então o dinheiro internacional, uma taxa muito mais barata, é muito bem-vindo. E ele está chegando também dessa maneira. Eu financio você, Leandro, produtor, e você vai garantir via contrato que metade da tua soja é minha a preço de mercado. E onde é que você vai ganhar? Na taxa de juros menor ao capital que você precisa para investir, né? Fantástico, fantástico. Interessante. Qual é o maior mito sobre o agronegócio que ainda persiste na sociedade brasileira? Na sociedade brasileira, Doni, eu que moro, né, em Ribeirão Preto e venho para São Paulo toda a minha vida, eu percebi em pessoas como você e médicos, em advogados, uma mudança muito grande de imagem. Né? Se você mesmo dizer o que você pensava 20 anos atrás do agro e hoje, eu acho que você hoje tem uma compreensão muito maior da importância, da dimensão que esse setor representa. Então, assim, eu digo que na sociedade brasileira, até saiu recentemente pesquisas, você tem uma aceitação legal de pelo menos 2/3 aí da população. O agro, ele tem grandes oportunidades de se comunicar melhor. Eu acho que não é que comunica mal, tem grandes oportunidades de melhorar, porque ele tem a matemática a favor dele. Né? Por exemplo, quantas pessoas aqui sabiam que uma cooperativa paga R$1 milhão por dia de impostos? Né? E normalmente as pessoas, o agro não paga imposto. Né? Desses 8 mil reais que o produtor investe no hectare de soja, que já tinha soja, ou nos 15, 18 mil, quando ele converteu o pasto, quanto não vai ser imposto isso? Que a semente que ele vai comprar, que pagou imposto, que é defensivo, que é a mão de obra, aquele diesel que ele vai usar. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Então, o que eu acho, Doni? Os números estão a favor do agro, mas eles são pouco usados na comunicação do setor. Então, você precisa fortalecer o número social, né? O número, por exemplo, a pecuária no Brasil paga R$100 bilhões por ano de imposto. Se você perguntar para uma pessoa, falar, não, o pecuarismo paga imposto. 100 bilhões a cadeia produtiva só da pecuária bovina. Então, eu acho que falta um pouco você traduzir a matemática, os números que são favoráveis,
de um jeito que as pessoas simples possam entender. Mas, no geral, a imagem está crescendo. A imagem internacional nossa, ela é um pouco mais complicada pela questão ambiental, que ainda pega e dá muita manchete lá fora. É uma coisa que a gente tem que resolver e que esse governo deveria focar para a solução desse problema. Mas se por um lado a sociedade brasileira passou a aceitar mais o agro, a conhecer mais, e ainda existe a oportunidade de melhorar e avançar na divulgação dos números, dos resultados, o agro ainda apanha muito no Brasil. O agro apanha muito de jornalista, de ONG, de, enfim, artista. E aí eu volto na pergunta, qual é o maior mito hoje sobre o agronegócio? Qual é a maior mentira que falam sobre o agro do Brasil? São diversas, viu? Aí vai ficar difícil eu escolher uma, mas eu acho que se for a resposta nacional, é que ele contribui pouco para o desenvolvimento, o que é uma mentira grosseira, acho que quem está aqui conosco até essa hora já entendeu. Internacional é a questão ambiental. Acho que vou separar aí em duas E por que é um arenas. mito? O agro brasileiro hoje é aliado ou inimigo do meio ambiente? Como todos os setores, Doni, eu vou começar contando um caso para as pessoas entenderem. Aqui em São Paulo, você tem gente que falsifica combustível e coloca no posto? Tem. Agora, eu posso chegar para você e falar assim, não abasteça em São Paulo porque é tudo combustível errado. Isso é o que fazem na questão ambiental. Você tem no agro, como na medicina, como na ortodontia, você tem maus profissionais. Mas esses maus profissionais precisam ser identificados e punidos. O que você não pode fazer, e normalmente a imprensa faz, é generalizar o problema de um produtor infeliz que está mantendo um trabalhador numa condição que não é boa, que a legislação brasileira pune, e aí você fala, setor de cana emprega escravo. É uma tentativa de criar manchetes escandalosas, que a gente entende bem, porque uma manchete leva a pessoa para dentro da matéria, e aí você faz o dano na imagem da manchete e naquilo não é a realidade aí do setor. Então, eu acho que na questão ambiental, nós temos, para voltar à tua pergunta, indicadores muito bons no Brasil. E nós temos pessoas que fazem coisas erradas. O que você não pode é generalizar o setor pelas pessoas que fazem coisas erradas. No geral, para ser aqui, tentar ser bastante didático, o Brasil é o país que tem provavelmente a maior área preservada entre os países produtores de comida. Nós temos 2/3 do país completamente preservados. O Brasil tem 850 milhões de hectares e usa para agricultura, pecuária, para todas as atividades, 250. E a gente pode continuar crescendo para atender essa demanda mundial cada vez maior sem usar novos hectares. É só aumentar a segunda safra e a terceira safra, que é uma vantagem que o Brasil tem em relação aos concorrentes. É um campo de futebol que você pode ter 3 jogos no mesmo dia, no mesmo ano, que é o caso do Brasil, e expandir em cima de área de pecuária, de pasto. Leandro, nós temos muita área de pasto, talvez 30, 40 milhões de hectares que já estão lá e que podem ser convertidos para a agricultura. Então, o Brasil pode aumentar muito a sua exportação, permanecendo, Doni, com 250 milhões de hectares sendo usados. Nós temos, só para não ser cansativo para vocês, o maior índice de biocombustível do planeta. É o nosso uso aqui de biodiesel e etanol nos carros, fora tudo que está acontecendo aqui de hidrogênio líquido e outras coisas que vão mudar a forma de transporte. Nós temos um código florestal que em alguns lugares ainda não está adequadamente implementado, mas mais rigoroso do mundo. Por exemplo, quem tem uma fazenda aqui em São Paulo, não sei se vocês sabiam, 20% da área ele não pode usar. Ele tem que trazer de volta a vegetação original que tinha. 35% cerrado, 80% na Amazônia. Nós temos tecnologias economizadoras de recursos, como os insumos, integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto, a rotação de culturas e outras coisas mais. E o Brasil também tem uma das menores emissões de carbono per capita no planeta, quando você considera o que nós emitimos como país dividido por 200 milhões de habitantes. Onde que está, Doni, o nosso problema? Nosso problema
Lógico, tem diversos. Você tem lixo urbano, você tem ambientais, tem uma série de... Você tem gente que aplicou o defensivo agrícola de forma errada, né? O funcionário que não usou o equipamento de proteção, uma série de coisas pequenas. Mas o destaque, você fala assim, Marcos, a bala de prata, onde que você quer acertar na questão da nossa questão ambiental, né? Dentro do ESG, o E lá, do Environment, o desmatamento ilegal. Esse é o principal problema. Se eu tiver uma bala de prata, é aí que eu usaria, onde você tem, como o próprio nome diz, uma atividade criminosa, que tentam imputar ao agro, mas o agro chega depois, ele vai usar aquela área que foi devastada para extração de madeira por quadrilhas, né? E outros, ele vai chegar depois, né? E esse desmatamento ele é feito porque são áreas, Leandro, que não tem titulação. Por incrível que possa parecer, o Brasil não resolveu ainda o problema. São áreas que não têm dono. Então, se não tem dono e você roubou, não tem punição. Porque se tem dono e você desmatou, o satélite pega, você tem uma punição gravíssima hoje, né? Isso nas áreas onde você tem titulação de propriedade, isso é monitorado. Você tem, inclusive, empresas que não compram mais de produtos de áreas que foram desmatadas. Então, se eu pudesse dar um recado para esse governo, é o seguinte, vamos focar em resolver este problema. A nossa obsessão vamos resolver o desmatamento ilegal, desmantelar essas quadrilhas, punir essas pessoas, titular essas terras e tirar essa pecha que o mundo associa ao agronegócio brasileiro, que é injusto. É injusto. O problema do desmatamento ilegal, ele é localizado e você tem estados como, por exemplo, São Paulo, que a cobertura vegetal todo ano aumenta. O problema do desmatamento não está em São Paulo. São Paulo estava com 19%, foi para 20%, 21%, 22% de área de cobertura. Está aumentando a cada ano. Então, em São Paulo está havendo um matamento legal, né? Que brincando aqui com vocês. Então, você tem que resolver esse problema e também viabilizar mecanismos para que os produtores que podem desmatar no âmbito do Código Florestal, vamos dizer, Dona, você tem uma fazenda aqui em São Paulo que se ocupa 50% da área, outros 50% está preservado. Você pode ocupar 80%, porque você tem que preservar 20%. Então, você vai chegar para o mercado mundial e falar assim, olha, eu vou preservar os meus 30%, mas eu quero que vocês paguem por isso. Eu vou receber créditos para permanecer com a minha área, porque legalmente eu posso fazer isso daí. Então, assim, na área ambiental, eu diria que nós precisamos resolver o problema do desmatamento ilegal. O governo foca nisso, diminui isso, resolve, que automaticamente a nossa imagem no planeta se reverte com uma comida mais verde sendo oferecida. Uhum. Fantástico, fantástico, Marcos, sua visão. E eu posso fazer um parênteses dessa parte ambiental e fazer algo um pouquinho mais pessoal? Conheço o Marcos, então eu quero fazer o seguinte, Marcos, quero falar com você sobre um pouquinho da sua trajetória, o que você está vendo nas diferenças durante as gerações, o que cada geração está atacando no agro e tentando fazer de melhor e o que ela poderia fazer, quais são as grandes oportunidades. Então, para quem não sabe, o pai do Marcos é o Evaristo Marzabal Neves, é um grande nome da Exalc, assim, professor que formou, acho que a geração número 1 de liderança no Brasil. Acho que mais de 12 mil agrônomos já passaram. Mais de 12 mil agrônomos passaram. Então, é uma grande responsabilidade ser filho de quem você é, né, Marcos? E, por outro lado, você, assim, uma carreira formando... Quantos mestres doutores já formou? Uns 40, né? Os 40 mestres doutores. Alguns brilhantes, né? Boa, boa. Então, poxa, uma carreira, assim, brilhante e que o que eu admiro no Marcos é que ele sai no campo. Não é aquela pessoa que fala, olha, eu tô aqui no escritório... Apesar que eu sou sem terra, né? Eu sou sem terra. Não, mas ele sai. Eu lembro uma época que o Marcos, depois se tiver foto para colocar, seria até legal, o Marcos pegou, adesivou, fez um monte de parceria, adesivou o carro, Caminhos da Cana, saía no Brasil inteiro. Quantos quilômetros, Marcos, você percorreu? Fomos de 80 cidades em 4 anos fazer eventos, né? Muito legal, com uma caminhonete estilizada, bem bacana. 80 cidades, Caminhos da Cana, né? E fez essa iniciativa, vai constantemente em vários lugares, forma muitas pessoas. Então, Marcos, o que eu queria... Assim, você tem uma grande história acompanhando as várias gerações, com seu pai, com quem seu pai formou, com quem você está formando e com
o olhar para frente, né? Eu queria que você falasse sobre esse retrospecto e uma visão de oportunidade para o futuro, para as gerações novas. Lê, eu vou começar dizendo assim, as pessoas falam, pô, esse cara é apaixonado pelo setor que ele trabalha e ensina, né? Por que eu sou apaixonado pelo agro? Na verdade, porque eu sou apaixonado pela inserção social. Eu sou, assim, uma pessoa que acha que as pessoas têm que ter oportunidades. Elas têm que poder ascender, melhorar na vida. E eu tenho visto o agro como o grande enabler, né? Quem possibilita isso, justamente por viajar, por estar nas regiões de fronteira e ver quanta gente não está conseguindo educar os filhos, conseguindo se inserir. Então, você ser a favor do agro hoje é você ser quase que um socialista, você querer que o país tenha melhor distribuição de renda. Está provado isso. O Mato Grosso cresce muito mais do que o Brasil. As cidades do Mato Grosso que têm o IDH crescendo muito mais rápido, a disparidade de renda menor entre as pessoas. Então, eu sou apaixonado pelo agro pela questão social, principalmente, né? Porque o jeito da gente competir e ganhar no mundo não tem muitos outros setores abertos para nós. Tem que ser a fábrica de comida do planeta e de energias renováveis, né? Que está hoje ligado a isso daí. E eu tenho, né, a inspiração aí nos meus pais, né? Além do meu pai, a minha mãe tem uma visão social fantástica, ela tem uma ONG em Piracicaba, ela acabou de gravar aí um programa muito legal no YouTube, que nós vamos deixar o link aí para quem quiser assistir. Essa ONG fez já 530 casas, né? Então, onde era a favela, o barraco, ela, com a ajuda da sociedade, você vai lá e transforma numa casa e ganha cidadania. Então, eu não quero deixar de esquecer aqui, deixar de lado o trabalho que ela faz, que me inspirou na questão social, né? Por exemplo, eu tenho tentado passar isso para os filhos, a gente que tem condição de fazer isso, né? Quando a gente pede pizza lá em casa, uma pizza a mais para a portaria do condomínio. Isso faz parte, né? Então eu procuro embutir neles essa visão de que a gente pode fazer isso, né? E do lado do meu pai, essa leitura muito grande que ele tem pela formação de pessoas, de talentos, né? Uma visão prática, e 82 anos de idade ainda diariamente vai na Exalc dar aulas, né? Passou por, como eu falei, mais de 12 mil engenheiros agrônomos. Então, essa carga aí da educação, do social e a sorte de ter feito engenharia agronômica e ser empresário também, né? Nós temos uma empresa, o Doni falou aqui no início, a Marquestrat, que hoje tem 20 anos e dá oportunidade para mais de 100 pessoas. 100 pessoas trabalham lá. Estamos criando agora uma escola específica no agro, para não atrapalhar ninguém, não vai ser concorrente de ninguém, específica no agro, para atrapalhar o mundo. Porque o meu sonho também é exportar educação. Por que jovens precisam ir estudar nas universidades internacionais? Se aqui tem o melhor agro do mundo, eles que têm que vir estudar aqui. Você está falando da Harvard Agribusiness School, a Harvard, que vocês anunciaram numa parceria com o Grupo SEB, do Chaim, bilionário. E com um investimento gigantesco para os próximos 5 anos, né? O que é, então, essa Harvard Agribusiness School? Depois eu preciso voltar na tua pergunta. Essa que é a ideia, né? Nós separamos a parte de educação da Marquestrat, que é uma parte que já está aí há 20 anos organizando MBAs, treinamentos dentro de grandes empresas aí de alimentos, todo o agro, né? E precisaríamos de um sócio para tentar competir internacionalmente, um sócio na área de educação. E aí, pela amizade nossa, pela origem muito, muito próxima, e por não estar atuando no agro, naturalmente surgiu o empresário Chaim Zayer, que é hoje um bilionário, que era bedel de escola no início de vida, né? Então, aqui é um exemplo legal. Quando nós anunciamos isso, eu lembro uma pessoa colocou lá no LinkedIn, disse assim, o Marcos, o Chaim fez mais pela educação do Brasil que a soma de todos os ministros aí existentes. Eu mandei para ele, ficou todo orgulhoso. E aí tem sido, então, muito interessante, porque eles têm o domínio do processo de educação e nós somos conteudistas, né, Leandro? Nós fazemos casos de empresas, né? Escrevemos um monte de coisa. E aí a ideia foi criar essa escola para ela ser internacional, extremamente de nicho. É só agro, então não é para competir com as escolas de administração, das quais eu sou professor, é para ter convênios e para trabalhar em conjunto. Vocês estão com um time bem focalizado. Extremamente focalizado em Ribeirão Preto, com as empresas dentro, né? O campus já está praticamente todo vendido, ele vai ter, me deixou muito orgulho, né? O campus vai se chamar José Luiz Cutrali, a Cutrali contribuiu com a construção, e as salas todas vão ter identidade, quer dizer, é uma coisa para ser muito orientada pelo mercado.
É porque quem manda é a demanda. Nós vamos formar esses jovens para a demanda que o agro tem, com mentalidade empreendedora, sem essa coisa de vitimismo, porque o empreendimento é que leva à inclusão social e não à proteção, né? Aquela questão de você estar sempre dando e a pessoa não conseguir caminhar com as próprias pernas. Então, o meu sonho, Doni, para fechar esse aspecto, é que o Brasil, daqui 5 anos, tenha no portfólio das exportações do agro mensalidades escolares. Se Deus quiser, os chineses, os indianos, os sul-africanos, americanos estudando aqui e pagando, e a gente conseguir exportar educação também. Esse é o sonho da criação da Harvey. E esse projeto prevê um investimento de quanto? Esse investimento é meu sócio que fala, né? Ele... Mas pelas notícias, 100 milhões de reais em 5 anos. Esse é o investimento que o meu sócio fala. Meu sócio tem capacidade de investimento, né? É uma brincadeira aí, mas é aproximadamente isso, talvez até mais, porque nós estamos com um sonho de construir uma cidade do agro ao lado do AgriShow em Ribeirão Preto, que para isso estamos conversando com investidores da Arábia Saudita e de outros lugares, onde você possa ter algo que respire o agro todos os dias. Então, centro de inovação, centro de convenções, hotel, universidade, ensino médio, shopping rural. Então, ser uma experiência, restaurantes, né, uma experiência que é quase como um museu, para as escolas levarem para as crianças visitarem, conhecer o processo do açúcar. Só que esse é um investimento grande, né, que está no nosso radar. Aí estamos buscando os apoios para poder viabilizar. Mas a escola está funcionando, a graduação, pós-graduação e principalmente os cursos em company que herdou da Mark Strat. Então a Harvey já está em alta velocidade. Ela não vai começar, né? Ela já está em alta velocidade porque ela é uma JV, onde você tem 2 sócios que já tinham atividades fortes e jogaram para ela tocar daqui por diante. Então esse histórico já faz parte hoje aí da Harvey. No projeto da Cidade do Agro, pelo que eu li também, seria até de meio bi expectativa de investimento. Li certo ou li errado? Talvez até mais, Doni. Depende das construções, tudo, mas é um projeto aí na casa de uns 200 milhões de dólares, Caramba. o que para nós aqui no Brasil é algo assustador, né? Mas se você transformar isso, né, na realidade internacional, nas empresas todas que precisam investir em educação, então nós vamos procurar essas empresas, sabe? O dinheiro ESG, porque é para ser uma plataforma educacional para o planeta, né? Uma plataforma que vai discutir a food security, vai discutir carbono, novas formas de fazer produtos para tentar resolver o problema da fome do planeta. É o propósito, né? As pessoas falam, pô, cara arrogante, né? Não é de forma nenhuma. Quem me conhece sabe que não tem isso no comportamento, né? A ideia é criar oportunidades para as pessoas, né? E ajudar a resolver graves problemas que o planeta tem, porque não tem nada mais triste do que você ver alguém que não tem acesso ao alimento, né? E eu te interrompi quando você estava na resposta do Leandro. Agora eu esqueci. Fazendo aquela digressão familiar, contando um pouco do seu pai, da sua mãe. Exatamente, da sua visão, dessas mais gerações que você aqui. tem Produção, acompanhado. pode aumentar o programa para 2 horas? O que faltou? A visão do futuro? A visão do futuro e também para você dar esse retrospecto do que você viveu na sua casa, do que você viveu acompanhando quem seu pai estava formando, que inclusive já teve ex-ministro da Agricultura, inclusive, sim, que ele formou. muitos, né? Enfim, que quem nos acompanha pudesse ver com a sua lente, né? Quais... Legal. Leandro, então assim, o que eu aprendi com essas pessoas, aprendi com vocês, né? Eu sou uma pessoa que adoro aprender com outros, né? Então aqui eu estou falando para burro, mas se as pessoas que estão nos ouvindo convidar para uma roda de chopp, vai ver que eu vou ficar quieto. Eu gosto de fazer pergunta e ficar aprendendo muito com as pessoas, né? Então, talvez por a gente fazer muita palestra, dar muita aula, quando você tem a chance de deixa eu conhecer essa figura que Deus colocou aí na minha frente de alguma maneira, né, para que a gente possa aprender. Então, assim, o que eu resumo um pouco do que é a minha trajetória hoje? Eu sou uma pessoa extremamente pragmática, extremamente aplicada, que gosta de resolver problemas de forma rápida com os recursos que estão ali disponíveis, né? Você convive e conhece. Então, buscar soluções que não estavam na mesa para resolver alguma coisa. Então, assim, quando eu estou ensinando, eu vivo dentro de empresa, né? Eu sou do conselho de empresas. O conselho, o que é? Né, Doni? Vocês participam também. É alguém jogar lá, uma família, jogar para você um monte de problemas e você ter um dia ali para ficar trabalhando com eles e tentar,
até a próxima reunião, trazer soluções, né? E eu acho que nós temos que ser isso, nós temos que ser prático, usar pouco recurso para trazer grandes soluções, né? E com isso tentar contribuir para o pensamento gerencial, para o pensamento de construção de valor, porque ele leva, ao final, à inclusão de pessoas, né? Quanto mais crescerem os empreendimentos, mais pessoas eles vão precisar. Então, eu tenho procurado muito essa questão prática, sem descuidar daquilo que traz tranquilidade para nós, que é o convívio familiar, é o convívio com os amigos, é algo que a gente precisa ter muita disciplina, né, Doni? Que é o tempo para nós mesmos, né? Afastar muitas vezes um pouco do celular, sair do WhatsApp, daquele tumulto digital e olhar para a natureza, plantar alguma coisa. Esse final de semana foi muito bonito porque nós temos uma horta em casa e eu fui com a minha filha mais nova, nós fomos comprar os produtos, né? Desde cheiro verde, alecrim e tal, e fizemos o plantio lá. Hoje, qualquer um, mesmo pessoal aqui em São Paulo, tem espacinho aí na varanda que dá para fazer, num espaço no quarto que pega sol, dá para fazer, né? Aliás, essa é uma das tendências, está crescendo muito, né? Então, acho que assim, a proximidade com a natureza. Eu adoro lutar com as minhas Goldens, agora deram mais uma, né? Eu sei que você também faz isso. É uma delícia, né? Lutar com as cachorras, brincar. Então, eu acho que é isso, Lê. Produtividade, equilíbrio e uma visão de criação de oportunidades para as pessoas. As pessoas jamais esquecem alguém que criou uma oportunidade para elas. Jamais. Então, eu acho que esse tem que ser aí o nosso legado, né? Bacana demais. Vamos encerrar de um jeito diferente hoje. Enquanto a gente fala, pode deixar a gente ali em versão reduzida na tela, pedir para a edição colocar um vídeo que o Fava compartilhou com a gente aqui, que mostra um pouco da mudança geracional e da presença da tecnologia, da inovação, dos maquinários, mudando a realidade do agro brasileiro, né? A gente vê um produtor ali num equipamento que possivelmente ele já conduziu durante muitos e muitos anos e ao redor dele... Pois tudo que tem agora Doni, de máquina nova, de inovação, de tecnologia. Vocês estão vendo aí, né, que bacana, essa é uma família do Mato Grosso do Sul que reflete o que é o agro, né? Nós estamos usando, inclusive, sem a permissão deles, mas não vão brigar com a gente, né? Tão bonito esse vídeo, rodou todos os grupos aí de WhatsApp, mas é muito bonito você olhar, é o avô conduzindo uma colheitadeira de 1980, uma Clayson, e aí ao lado mostra o maquinário de hoje. E esse vídeo eu tenho terminado as apresentações, no fim vocês vão estragar a surpresa que eu faço no final das palestras, né? Pô, sacanagem. Mas eu tenho terminado as apresentações com esse vídeo, que as pessoas se emocionam, eu também me emociono. Eu coloco uma música bonita do Chitãozinho e Chororó, e é muito bonito você ver a admiração que o netinho tem pelo avô, o choque tecnológico e o que era a nossa agricultura do passado e a agricultura do presente e do futuro, aonde o Brasil tem essa imensa chance de conquistar o respeito mundial, sendo a fábrica de comida do planeta feita de maneira sustentável. Não tem nenhum outro lugar do mundo que pode fazer isso. E o mundo está olhando isso, está investindo aqui. Nós temos chance de crescer de forma sustentável para resolver um dos principais problemas que o mundo tem, que é pessoas passando fome, né? Dar mais renda para as pessoas, que um outro mito também, Doni, que as pessoas falam, como é que pode o agro exportar tanto e ter fome no Brasil? A fome não é um problema de falta de produto, é um problema de falta de renda. Então, o que nós precisamos dar para as pessoas é renda para que elas possam sair de casa e comprar o arroz que está ali na venda da esquina. Então, ela tem fome porque ela não tem renda, não é porque o agro exporta. Então, essa ideia toda é o agro que, na verdade, traz a renda para incluir as pessoas para diminuir a fome. É isso, então, que é a nossa missão. E não tem como, né, muitos aí de vocês estão vendo pela primeira vez sobre o setor, quanto mais você conhecer do setor, mais você vai se apaixonar por ele. E esse cara aqui é uma testemunha. Verdade. Verdade mesmo. Quem quer te encontrar, Doutor Agro. Doutor Agro e site? O site doutoragro.com, e o doutor aí não é DR, é doutor, né? Doutor, é isso aí. Fácil de lembrar. Doutor Agro, professor Marcos Fava Neves, muito obrigado, cara, por ter vindo e por esse bate-papo aqui tão esclarecedor, viu? Obrigado. É um prazer estar aqui, porque primeiro eu conversei com 2 ídolos, né? Quando você fala com ídolo, é sempre emocionante, né? Valeu, pô, obrigado. Obrigado mesmo, mais uma vez, pessoal. Obrigado pela companhia, até o próximo Talk Invest News. Obrigado, tchau, tchau.